Será que você está enxergando Jesus da maneira certa, como ele é? Eu quero que você aprenda hoje com um cego chamado Bartimeu. Bart, quando tinha Bart, era filho. Timeu era quem era o pai dele. Então, vamos aqui, você vai aprender a olhar com os olhos de um cego, hein? Coisa incrível. Em Marcos capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos, uma numerosa multidão, e Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar. Então, olha, presta atenção aqui. Ele ouviu que era Jesus Nazareno. E aí ele começa a gritar. Ele gritou Jesus Nazareno? Não, o que ele grita? Jesus, filho de Davi. Mas o pai dele não era José? Por que ele gritava filho de Davi? Tenha compaixão de mim. Muitos os repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se, deu um salto e foi até onde Jesus estava. Ele perguntou, Jesus perguntando a ele: o que queres que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então, se ele está falando ver de novo, é porque um dia ele enxergava, ele não era um cego de nascença, ele perdeu a visão. E é muito mais doloroso para uma pessoa que um dia enxergou e depois perdeu. É muito mais doloroso para uma pessoa que um dia foi rica e perdeu. É muito mais doloroso para uma pessoa que um dia teve uma família e perdeu. É muito mais doloroso para uma pessoa, alguém que tinha algo especial, tinha um carro e foi roubado, tinha um bom emprego e perdeu aquele bom emprego, teve uma boa oportunidade e não soube dar valor, ficou um vazio muito grande. Então ele já tinha enxergado um dia. E aí ele viu, ele se desesperou, ao ponto de lançar a capa. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre a capa. E aí, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. Imediatamente passou a ver, seguindo Jesus estrada fora. Então ele seguiu Jesus estrada fora. Esse texto está em Marcos. Agora eu quero chamar a atenção para você. Esse texto também se encontra, ele estava em Marcos, e também se encontra em Mateus 20, 29. E você vai ver a diferença, porém é um texto igual. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começavam a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão repreendia para que eles se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu lhe faça? E eles responderam: Senhor, que se abra os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou os olhos deles e imediatamente recuperaram a visão e o seguiram. Esse texto aqui diz já que são 2, mas não diz que era cego de nascença, porque esse primeiro texto que eu li fala do Bartimeu, da história de uma pessoa, e no outro fala de uma maneira mais ampla. E em João está dizendo que se fosse narrar tudo que Jesus fez, nem todos os livros do mundo caberia. Então, quando nós vemos essa diferença, não é que lá está diferente, é que realmente o autor aqui em Marcos, ele colocou um detalhe: Bartimeu, que
enxergava e foi cego, ele era filho de Timeu. Então Marcos ele foi mais específico porque existia o Timeu e era o Bartimeu que era o filho de Timeu, que estava ali mendigando, que um dia enxergou. Então você entende que a grandeza da profundidade da gente ler um evangelho e depois ler outro. E ainda vou mais profundo ainda com vocês, que ao mesmo tempo que tem a cura do cego de Jericó em Mateus, em Marcos, nós vamos ver em Lucas, e Deus vai revelar uma coisa gloriosa, e eu vou orar para que Deus vai abrir sua visão num nível extraordinário hoje. Lucas 18, 35 a 43. Lucas 18, 35, ó. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego que estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram que Jesus Nazareno estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele reconheceu que Jesus era filho de Davi, igual nos outros dois textos, e o que ia para frente o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava mais ainda. Então esse aqui mostra da determinação que quando tentaram sufocar a fé dele, ele estava cego, ele estava pedindo esmola, tentaram sufocar a fé dele. Alguém já tentou sufocar sua fé? Negócio de ir para a igreja, negócio de seguir a Cristo, para com bobagem. Esse negócio aí, rapaz, você tá virando um bitolado, você tá virando um fanático. Mas ele gritava mais, ele rompeu sua barreira. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou, mandou que os trouxesse o cego, e tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que queres que eu lhe faça? Você chega e pergunta para o cego: o que você quer que eu te faça? É claro que ele queria enxergar, mas ele precisava falar: eu sei que isso tu pode fazer eu enxergar de novo. Eu creio que o Senhor pode fazer um milagre. Outro detalhe que chama a atenção da gente no Evangelho segundo Marcos é que quando ele começa a gritar, ele começa a clamar e ele ele percebe que Jesus manda chamá-lo, ele lança a capa. O que significa lançar a capa? Você sabe que um mendigo cego, ele usava aquela capa com capuz, com manto, ele põe aquela capa no chão e as pessoas iam jogando as moedas. E ao decorrer do dia, ele pegava aquela capa, porque ele estava mendigando, e era a capa que realmente colocava as moedas e depois ele recolhia as moedas. Então quando ele lança a capa, ele diz assim: não tem plano B para minha vida, eu lanço tudo, eu quero Jesus. Ele lançou a capa, ele jogou a capa, então ele abriu mão das migalhas, ele abriu mão daquilo que o mundo estava oferecendo. Você está entendendo que Deus quer que você abra mão do que o mundo está te oferecendo? Você entendeu que Jesus é o caminho para a tua vida? Você pode estar cego espiritualmente, mas lança fora essa capa aí e fala assim: eu vou gritar mais alto, ninguém vai me impedir de eu ter um encontro pessoal com a presença de Deus na minha vida, ninguém vai interferir, eu vou me lançar. E aí Jesus chega para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus está te perguntando nessa hora: o que você quer que ele te faça? O que você quer que o Senhor te faça? O que você precisa? Você está diante de Jesus, o que você precisa? Você lançou a capa, clamou por ele e rompeu as vozes externas que falavam: para com essa bobeira de evangelho, para com essa bobeira de cristão, para de clamar. E o Senhor diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhece. E ali, aquele homem sem identidade, que era conhecido como cego de Jericó, Bartimeu, filho de Timeu, ele não tinha nem nome, ele começa uma nova história na vida dele. E ele diz que ele seguiu a Cristo alegremente pelo caminho. Eu fico imaginando o dia a dia daquele homem que voltou a enxergar, a alegria diária. Hoje nós temos algumas empresas de medicina que fazem cirurgia no olho, é a coisa mais maravilhosa. Eu vi uma criança que ela era cega e arrumaram óculos para ela, aquela criança olhando, a mãe chorando de ver aquela criança com a sua visão recuperada. Então imagina, aquele cego voltou a enxergar. Imagina Jesus diante de você te perguntando: o que queres que eu te faça?
Quer ver? Então veja. Ele era cego, mas ele conseguiu ver coisas que os judeus não viram. Jesus era o filho de Davi. Você precisa aprender a ver Jesus como filho de Deus na tua vida e reconhecê-lo como teu Senhor e o teu Salvador, para que ele escreva o nome teu no livro da vida. Então eu quero orar por você, para que você entregue tua alma, teu coração para o Senhor e o sobrenatural se manifeste sobre você. Em nome de Jesus eu vou te abençoar. Querido Deus, eu entro na tua presença apresentando essa alma preciosa comprada pelo teu sangue, alma a qual o Senhor derramou aquela cruz do Calvário, o teu sangue para essa vida. Então, em nome de Jesus, que haja cura, salvação, restauração. Abra os olhos e revela a tua vontade. Em nome de Jesus eu te abençoo, abençoo tua casa, abençoo tua família, abençoo você no corpo, na alma e no espírito, para que você possa ter um dia de milagres na tua vida, um dia tremendo, céus abertos sobre você. Reconheça Jesus em todos os seus caminhos. E se você tiver alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha para ela esse vídeo, se inscreva no canal, clica ali no sininho, porque daí você vai poder receber todas as notificações. Recebendo as notificações, assim que sair, você já recebe uma palavra diária para compartilhar. Quero mandar um abraço, pessoal, na Itália, Marco Júnior, que está aí na Itália trabalhando, vai levar sua família para aí, né? Deus te abençoe. Deus abençoe você, Eric, aí na Alemanha. Deus abençoe a família do Paulo e da Dulce, que está todos os dias nos acompanhando aí no Japão. Deus abençoe vocês poderosamente. Nosso querido irmão na Argentina também. Eita, tem um pessoal que tem aí acompanhado a gente em outros países. Fala para mim, coloca aí de onde você está nos assistindo aí. Eu sei que tem amigos do Ceará, tem meu primo que está quase em Minas Gerais, né, Lu? Gibu, um abraço a você. Coloque aí de onde você está assistindo a gente, tá bom? Deus abençoe você, tua casa, tua família, em nome de Jesus, graça e paz.